Eles estão vindo e todos os verão. Não há maneira melhor de encerrar a palavra de Deus do que com o livro do Apocalipse, que revela o que está por vir. O livro do Apocalipse nos desdobra o futuro e os acontecimentos vindouros. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, o livro dos começos, onde Deus iniciou tudo e criou os céus e a terra com suas palavras. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, onde Deus consuma tudo, o Apocalipse de João, onde ele foi arrebatado em espírito enquanto estava na ilha de Patmos e foi levado ao futuro para ver as coisas que ainda estavam por vir. Você e eu estamos vivendo em um tempo onde o livro do Apocalipse está se desenrolando diante de nossos olhos. O livro do Apocalipse deve ser mais real para você agora do que nunca. Estamos prestes a ver as coisas que João viu na ilha de Patmos. Estamos vivendo em um tempo onde os personagens principais do livro do Apocalipse estão prestes a tomar o centro do palco na história humana. A besta do mar está prestes a emergir das profundezas do mar. Sabemos disso porque seu espírito já está na terra. A besta da terra está prestes a emergir das profundezas da terra. Sabemos disso porque seu espírito já está na terra. Esses dois personagens serão dois dos principais durante a grande tribulação. O período de tempo que João mencionou e o período de tempo que Jesus disse que, se não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria na terra. No entanto, durante esse tempo de tribulação, nos dias mais sombrios da terra, durante todos os eventos registrados no livro do Apocalipse, a Bíblia nos diz que Deus não desiste da humanidade. A Bíblia nos diz que João 3,16 ainda é verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que Deus enviará dois homens, duas testemunhas, para proclamar o amor de Deus e para proclamar o julgamento de Deus. Essas duas testemunhas são como nenhuma outra que já andou sobre a face da terra. Apocalipse 11:3 diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Ao longo dos corredores da história humana, independentemente de quão sombrios e maus sejam os tempos, Deus sempre teve suas testemunhas. Deixe o registro bíblico falar sobre as testemunhas de Deus. Noé foi sua testemunha nos dias pré-diluvianos e por 120 anos pregou a justiça até que veio o dilúvio. Abraão foi sua testemunha em Canaã, séculos antes dos hebreus ocuparem Canaã. José foi sua testemunha no Egito pagão. Gideão e outros juízes foram suas testemunhas nos tempos dos juízes, quando o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor e servia aos Baalins. Elias se manteve firme pelo Senhor nos dias do perverso Acabe e sua esposa Jezabel. Daniel foi a testemunha fiel de Deus na Babilônia. E desde então até agora, há testemunhas de Deus neste mundo, pessoas como você e eu. E vemos no livro do Apocalipse nesse tempo, porque a igreja foi arrebatada e está no céu neste ponto, os 144 mil selados que foram salvos. As tribos de Israel testemunharão por Deus e conduzirão muitas almas a Jesus. Eles viajarão por todo o mundo, conforme visto em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 e 10. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, somos apresentados a mais duas testemunhas. Esses dois homens testemunharão como ninguém jamais fez e pregarão o evangelho de maneira incomparável. Existem muitas teorias ou explicações sobre quem são essas duas grandes testemunhas. Algumas pessoas dizem que as duas testemunhas representam a lei e os profetas. Outras afirmam que representam o Antigo e o Novo Testamento. Ambas estão incorretas. As duas testemunhas são pessoas reais, dois homens, não conceitos. Eles virão para pregar o Evangelho às pessoas que ainda estão na terra naquele tempo. A verdade
é que os nomes desses dois homens não estão explicitamente escritos no livro do Apocalipse. Então, qualquer um que afirme saber com 100% de certeza quem eles são, não está dizendo a verdade. Podemos fazer suposições fundamentadas, mas é importante destacar que seus nomes não nos foram dados. Algumas pessoas dizem que poderiam ser Elias e Moisés. Outras dizem que poderiam ser Enoque e Elias. Existem muitas explicações que não podemos abordar agora devido às limitações de tempo. Na minha opinião pessoal, por favor, tenha em mente que esta é apenas a minha opinião. Os dois homens são Elias e Moisés. E a razão pela qual acredito nisso é por causa do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, versículos 2, 3 diz: E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essas foram as duas pessoas que apareceram a Jesus. O que eles conversaram não foi mencionado na Bíblia. Estudiosos bíblicos, que também concordam que Elias é uma das testemunhas, apontam para o 4º capítulo do último livro do Antigo Testamento como evidência. Malaquias capítulo 4, versículos 5, 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Outra evidência de que Elias é um dos homens é que ele também foi levado ao céu. Ele nunca morreu. Elias e Enoque são os únicos dois homens no Antigo Testamento que foram arrebatados. Além disso, os milagres que ele realizou são semelhantes aos das duas testemunhas que veremos mais adiante. A segunda testemunha pode ser Moisés. Elias e Moisés apareceram juntos no Monte da Transfiguração. Então, eles já apareceram juntos uma vez na terra. Os estudiosos também acreditam que essa é uma das razões pelas quais o diabo queria o corpo de Moisés, e Miguel, o arcanjo, teve que guardá-lo. Judas, capítulo 1, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele um juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Finalmente, os milagres que Moisés realizou no Egito são semelhantes aos das duas testemunhas que veremos mais adiante. É importante destacar que você e eu não sabemos quem são eles. Deus tem o poder de capacitar qualquer pessoa a ter as qualidades e habilidades dessas duas testemunhas. Essas testemunhas podem ser qualquer pessoa entre os crentes, ou Deus pode até criar duas testemunhas. Somente Deus sabe quem são. Elas receberam o poder para fazer coisas inimagináveis, que vamos examinar. Também há um período em que elas virão e viverão antes de serem mortas. Quando as duas testemunhas virão à terra, elas virão ao mundo durante a grande tribulação. Jesus disse que haveria uma grande tribulação antes de seu segundo advento, uma tribulação que nunca foi vista antes na terra. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quando o período da tribulação começar, muitos eventos mundiais acontecerão, conforme descrito no livro do Apocalipse. O Cordeiro abrirá os selos, e cada selo está associado a grandes eventos no mundo, conforme Apocalipse capítulo 6. Então, também teremos os anjos que tocarão trombetas, e coisas horríveis acontecerão. As duas testemunhas virão logo após a sexta trombeta e antes da sétima trombeta. Isso significa que essas testemunhas virão durante a grande tribulação. O que devemos saber sobre isso é quão grande é Deus ao enviar testemunhas para dizer às pessoas que se arrependam. As pessoas ainda terão uma segunda chance de se arrepender e seguir a Cristo, mas nem todos obedecerão. É a mesma coisa que Deus fará quando enviar seus anjos para pregar o Evangelho do Senhor
para que o mundo possa mudar. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Isso mostra o amor de Deus pela humanidade, mesmo no tempo da grande tribulação. Este é Deus tentando dizer às pessoas que se arrependam e mudem para melhor. Essas duas testemunhas virão durante a grande tribulação. Agora sabemos que elas não virão antes do arrebatamento. Deus tem o poder de dar poder a quem Ele quiser, a qualquer um que esteja disposto a trabalhar para Ele. Quem disse que você não pode receber o poder de Deus agora mesmo? Quem disse que você não pode ser capacitado e fazer coisas milagrosas? Se você estiver pronto para ser usado por Deus, Ele lhe dará poder. Talvez você se veja como uma pessoa fraca, talvez pense que não tem poder em si e que não pode ser usado por Deus. Quem disse que Deus está procurando pessoas poderosas? Se Ele quisesse pessoas poderosas, não haveria necessidade de capacitar ninguém. Deus quer você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, o que essas testemunhas farão? Elas terão o poder de testemunhar. Chamamos esses homens de duas testemunhas por causa do que foram capacitados por Deus a fazer. Testemunhar não é uma coisa fácil de fazer. Testemunhar deve ser respaldado pelo poder de Deus. Esses homens pregarão como nenhum outro homem antes deles. Quero que você pense no melhor sermão que já ouviu. Ele falhará em comparação com o que esses homens pregarão. Lembro-me de um pregador de cidade gospel que eu costumava ouvir quando era menino. Quando ele pregava sobre o inferno, ele fazia isso tão bem que a temperatura real na igreja parecia subir a ponto de fazer você se arrepender. Aquele homem podia pregar sobre o fogo do inferno. Eles pregarão como nenhum outro homem já pregou antes. Você e eu não podemos imaginar como serão seus sermões. Eles pregarão a verdade e, por causa disso, serão odiados. João 3,19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Uma das coisas que acompanham o poder de testemunhar e pregar a mensagem do Evangelho é a marca de Deus. Esta marca é chamada de "não toque no meu ungido". Se alguém ousar tocar aqueles que foram capacitados para testemunhar, sofrerá as consequências plenas da ira de Deus. Nunca vá atrás de um homem ou mulher que é chamado por Deus. Nunca fale negativamente sobre um homem ou mulher que é chamado por Deus. Porque se você mexer com ele ou ela, você está mexendo com um ser eterno, Deus Todo-Poderoso. E se você mexer com Deus, toda a força do céu estará contra você. Os anjos do céu estarão contra você. A Bíblia diz no Salmo 105, versículos 14 e 15: Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isso é o mesmo que acontecerá com as testemunhas que Deus enviará no livro do Apocalipse. Ninguém será capaz de tocá-las. Qualquer um que tentar fazer isso será punido. Apocalipse 11, versículo 5 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Eles terão a capacidade de lançar fogo de suas bocas. Em segundo lugar, eles terão o poder de fechar o céu. Vimos esse tipo de poder em duas pessoas na Bíblia. Podemos vê-lo na vida de Elias, e Deus deu-lhes o poder de controlar as estações e a natureza. Eles podem controlar os céus. Esse tipo de poder é limitado a poucas pessoas. É um poder que torna as coisas impossíveis possíveis. Esse é o poder de Deus. Elias orou para que não chovesse, e Josué orou para que o sol ficasse parado e não se movesse. Essas duas testemunhas terão a mesma capacidade de parar a chuva.
Elas também terão a capacidade de fazer a chuva começar. Se alguém tem esse tipo de poder, quem no mundo poderá machucá-los? Você pode dizer ao sol o que fazer, você pode dizer à chuva o que fazer. Isso significa que você está controlando as estações. Por que Deus daria a essas duas testemunhas esse tipo de poder? Elas são testemunhas que estão dizendo ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou pelas pessoas. Para acreditar nesse tipo de relato, elas devem mostrar sinais de que foram enviadas por Deus para dizer essa verdade. Se as duas testemunhas estivessem fazendo coisas simples, mas ainda assim sobrenaturais, como truques de cartas, ou aparecendo e desaparecendo, as pessoas poderiam pensar que são algum tipo de mágicos. Mas uma pessoa que pode controlar as estações, e a natureza mostra um poder inimaginável, o poder de um Criador, um poder que só pode vir de Deus. Apocalipse 11, 6 a diz: Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Além disso, eles têm o poder de atingir a terra com pragas. A única pessoa que vimos fazer isso no Antigo Testamento foi Moisés. Quando Faraó se recusou a deixar os filhos de Israel saírem da terra do Egito, ele os atingiu com pragas. Essas duas testemunhas têm o poder de atingir a terra com pragas. Essa é a razão pela qual as pessoas odiarão tanto as duas testemunhas e buscarão tirar suas vidas. Esses homens, com poderes extraordinários, pregarão a verdade de Deus e farão sinais e maravilhas que nunca foram vistos antes. Eles terão a capacidade de parar a chuva, fazer o fogo sair de suas bocas e infligir pragas sobre a terra. Tudo isso para demonstrar o poder e a autoridade de Deus. Por causa dessas habilidades, eles serão temidos e odiados. As pessoas se sentirão atormentadas por suas palavras e ações, pois a verdade que eles pregarão confrontará a iniquidade e a corrupção no mundo. No final de suas obras na terra, após mais de 3 anos de testemunho incansável, o mundo os capturará e tirará suas vidas. A Bíblia nos diz que a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. Seus corpos mortos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. As pessoas de várias nações, tribos, línguas e povos verão os corpos mortos das testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Durante esse período, os habitantes da terra se alegrarão sobre suas mortes. Eles se regozijarão e trocarão presentes entre si, comemorando o fim do tormento que essas duas testemunhas lhes causaram. Isso mostrará a profundidade do ódio e da rejeição que eles terão enfrentado, mas ao mesmo tempo será um testemunho da resistência e da fidelidade deles a Deus, que não cederam diante das ameaças e do ódio do mundo. Deixemos a Bíblia falar sobre o que acontecerá depois. Apocalipse 11, de 7 e 12 diz: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles e se regozijarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. No entanto, a história das duas testemunhas não termina com suas mortes. A Bíblia continua dizendo: E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e grande temor caiu sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Esse evento será um poderoso testemunho do poder e da glória de Deus.
A ressurreição dessas duas testemunhas mostrará que Deus é o Senhor da vida e da morte, e que Ele tem o poder de restaurar a vida mesmo depois da morte. A ascensão deles ao céu será vista por todos, incluindo seus inimigos. Aqueles que os odiaram e se alegraram com suas mortes verão com seus próprios olhos que esses homens foram verdadeiramente enviados por Deus e que a mensagem que pregaram era verdadeira. Isso causará grande temor e reverência entre os espectadores. Será uma demonstração final do poder divino e da justiça de Deus, que não abandona seus servos fiéis mesmo na morte. Portanto, a história das duas testemunhas é uma poderosa ilustração do chamado de Deus para seus servos, a força e a resistência necessárias para cumprir esse chamado, e a certeza de que, independentemente das adversidades, Deus permanece soberano e justo. Ele vindicará seus servos e demonstrará sua glória a todos.